Neste módulo, estaremos passando passo a passo para vocês como efetuar um lançamento financeiro e posteriormente dando baixa no mesmo. Então, nós iremos primeiramente fazer um lançamento. Então, nós vamos aqui em financeiro e posteriormente novo lançamento. Então, aqui, por exemplo, eu vou estar lançando um aluguel, tá? Então, no nome de cliente e fornecedor, nós podemos colocar o que é, nesse caso, o aluguel. Poderíamos colocar também o nome da imobiliária ou o nome do dono do imóvel, tá? Mas nesse caso vou colocar apenas aluguel. Plano de contas. Então, eu coloco aqui pagamentos, porque se trata de uma despesa. Caso vocês queiram especificar mesmo o plano de conta, então já tem mais de 90 tipos de planos de conta já previamente cadastrados. Então, por exemplo, eu poderia colocar aluguéis, poderia colocar, por exemplo, combustíveis, poderia colocar salários, tá? Mas nesse caso eu vou colocar aqui o genérico, que é o número 20, pagamentos. Então aqui vou supor um valor de R$1.000, tá? O aluguel. E aqui eu vou colocar a data de vencimento. Então eu vou colocar, por exemplo, que vence todo dia 1º. Neste caso eu vou colocar aqui dia 1º de março de 2024. Então se eu vim aqui salvar, esse aluguel vai ficar registrado para o dia 1º de março eu efetuar o pagamento. Porém, nós sabemos que o aluguel é um tipo de despesa recorrente, ou seja, todo mês você tem que fazer o pagamento do aluguel. Então, eu vou fazer o lançamento até o final do ano, todos os meses. Então, eu vou descer aqui e vou vir aqui, ó, recorrência automática. Então, eu já vou vir aqui, marquei. Então ele é um intervalo de mês em mês, a cada 30 dias. Então eu vou deixar dessa forma. Porém, poderia ser uma despesa de 7 em 7 dias, por exemplo. Então eu colocaria aqui. Mas nesse caso, vou colocar meses. Vou colocar o número de ocorrências. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, que vão ser 9 ocorrências. E vou aqui visualizar recorrências. Vejamos que aqui já vai estar previamente cadastrado até dia 1º do 11, mas eu quero até dia 1º do 12, então eu vou colocar aqui, ó, em vez de 9 eu vou alterar para 10 e vamos visualizar. Veja que eu já fiz o lançamento até o dia 1º do 12, tudo certinho. Nós vamos aqui, ó, salvar. Prontinho, já foram feitos todos esses lançamentos mensais até o final do ano, que é no dia 1 do 12, ok? Bom, eu fiz um lançamento recorrente. Agora eu vou fazer um lançamento, por exemplo, de um boleto que chegou para mim. Então, mesma situação, eu vou vir aqui, ó, financeiro, e vou vir em novo lançamento. Então, vamos supor, por exemplo, que esse boleto é do Fujioka. Eu estou fazendo uma propaganda aqui para o Fujioka. Então vou vir aqui, ó, criar novo. Da mesma forma, vou colocar o genérico, que é o pagamentos. Aqui eu vou colocar o valor do boleto, vou colocar aqui R$2.990. E vou colocar aqui o vencimento para o dia 20, vamos colocar aqui para o dia 6 de março. Ok? Veja que interessante, logo aqui abaixo eu posso discriminar o que foi. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, compra de TV 65 polegadas, por exemplo. Como foi parcela única, eu não vou fazer recorrências, tá? Caso eu já tivesse quitado este lançamento, eu poderia vir aqui e quitá-lo. Não é o caso, então eu vou vir aqui agora em salvar. Prontinho, o lançamento foi realizado com sucesso. Pois bem, agora eu vou fazer o pagamento desse boleto do Fujioka. Então eu já vou
fazer a quitação aqui dentro do sistema. Então vejamos aqui que eu vou vir aqui financeiro e vou vir em lançamentos. Então nesse momento eu quero saber todas as minhas despesas no mês de março. Então eu vou aqui no filtro, que é busca avançadas. Então eu vou colocar aqui o próximo mês. Então vamos lá, está aqui. Lembrando que se fosse um período pré-determinado, aqui já tem várias opções e você ainda poderia personalizar um da sua preferência, ok? Mas nesse caso o próximo mês já está cadastrado. Neste caso aqui eu quero somente as despesas, ok? E vou buscar. Vejamos que tem dois lançamentos. Um é o aluguel que nós lançamos e o outro é justamente a TV que nós compramos lá no Fujioka. Então veja que aqui ela está como status situação não pago. Então eu gostaria de fazer a baixa dentro do sistema. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar essa opção aqui. Obviamente você pode marcar várias, tá? Mas nesse caso eu quero quitar somente essa daqui. Veja que a partir do momento que eu marquei, já apareceu essa janela aqui, tá? Então eu vou aqui, ó, quitar selecionados. Veja que saiu, ó, dia 12/2, hoje que eu tô quitando. Saiu do status de não pago para foi pago. Então aqui ele acaba já de fazer a baixa, tá? Inserindo no caso no seu fluxo de caixa, né? Esse pagamento, ok? Bom, e para maiores informações em relação a contas a pagar, contas a receber e todo tipo de lançamento financeiro, nos colocamos à disposição em nossos canais de atendimento.